Olá a todos! Nesse tutorial nós vamos apresentar a ferramenta Análise de Risco Pro, conforme a NBR 5419 de 2026. Diferente do Análise de Risco Lite, na Análise de Risco Pro é possível cadastrar até 20 linhas e é possível cadastrar infinitas zonas. Como exemplo do preenchimento de dados e validação da ferramenta, vamos utilizar o exemplo 3 da norma 5419 de 2015. Esse exemplo é o exemplo do hospital. Conforme eu for preenchendo e cadastrando os dados na ferramenta, recortes da norma vai aparecer na tela para vocês irem acompanhando o preenchimento dos dados. A navegação da ferramenta, ela se dá conforme o card da esquerda, em que primeiro vamos cadastrar os dados de estrutura, depois os dados de linha e por fim os dados de zona. No card da direita, vocês vão poder acompanhar que a cada preenchimento, os valores calculados do risco e da frequência de danos, ela vai sendo alterado. E aqui em cima, em dados do projeto, nós podemos inserir os dados tanto da obra como do projetista, para esses dados vão ser inseridos depois no relatório. Agora vamos dar início ao preenchimento dos dados. Então, a nossa estrutura, como eu falei, é a estrutura do hospital. O NG, ele é 4. Então, vamos selecionar o estado de Alagoas e o município de Água Branca. E aí nós temos o NG 4. Aqui em dimensões, nós temos duas formas de inserir o dado. Eu posso inserir a área manualmente. Isso ocorre quando eu tenho uma estrutura que ela é complexa e aí eu utilizei, por exemplo, o AutoCAD para calcular essa área equivalente. E aí eu coloco aqui o valor da área, sendo que eu tenho que dar um valor de comprimento e largura para calcular o AM. Mas no nosso exemplo, nós não vamos inserir a área manualmente, nós vamos calcular ela e o nosso comprimento da estrutura é 50 por 150 por 10, não temos saliência. A estrutura, ela é uma estrutura isolada, por enquanto não temos SPDA e também não temos PEB e não temos KS1, ou seja, nenhuma blindagem espacial externa. Então, para ir para linhas, basta eu apertar aqui o botão aqui embaixo ou eu utilizo aqui o card. E nós agora vamos preencher as linhas. Como eu falei, nós podemos inserir até 20 linhas. O exemplo, ele aparece duas linhas, sendo uma linha de energia e a outra linha de sinal. Então, para a linha 1, ela é uma linha de energia, tipo de linha energia, o comprimento é 500 metros, é uma linha enterrada, ela é suburbana, é uma linha AT, ela é uma linha blindada com a blindagem interligada ao barramento. Então, vocês podem perceber que ao selecionar a blindagem, por exemplo, trocar aqui para neutro multiaterrado, os parâmetros de CLD e CLI, eles já vão sendo alterados. E aí serve para ajudar no acompanhamento também dos dados. Vamos voltar aqui para a linha blindada com blindagem interligada. A tensão suportável é 2,5 e ela é uma linha blindada com blindagem interligada. A linha, ela não tem uma estrutura adjacente, então aqui eu não preencho nada.
E agora nós vamos cadastrar a linha 2, que ela é uma linha de sinal. Então, vamos botar aqui linha 2, linha de sinal. Tipo de linha de sinal. Essa linha, ela tem 300 metros. É uma linha enterrada. Ela é suburbana. É uma linha de sinal com blindagem e a blindagem interligada ao barramento. A tensão é 1.5 e ela é uma blindagem interligada também. Nós temos uma estrutura adjacente dessa linha. Essa estrutura é de 20 por 30 por 5. Ela não tem saliência e ela é uma estrutura isolada. Então, nós já preenchemos os dados de entrada da estrutura, os dados de linha e agora só falta preencher os dados de zona. A nossa ferramenta, ela já vem com as duas zonas que são obrigatórias por norma, a zona externa e uma zona interna. Só que no exemplo 4, que é o exemplo do hospital, nós temos 3 zonas internas. Então, no total de 4 zonas. Então, nós já temos a zona externa, que está aqui, a zona interna, que ela é a zona do bloco de quartos. Nós temos mais uma zona, então a gente vem aqui ó, em adicionar zona. É perguntado se é uma zona interna ou externa, ela é uma zona interna e ela é o bloco de operação. É o bloco cirúrgico, né? E nós temos mais uma zona interna, que é a zona da UTI. Pronto, então agora nós já estamos igual à norma, com 4 zonas, 3 internas e uma zona externa. Agora vamos preencher os dados da zona externa. A zona externa, ela tem 10 pessoas, com um tempo de permanência de 8.760. Eu não tenho nenhuma medida contra a tensão de toque e eu também não consigo preencher porque eu não tenho SPDA. E conforme a norma, se eu não tenho SPDA, o PTA ele é 1. PTA só sofre alteração se a minha estrutura ela tiver SPDA. Então, ela é uma estrutura robusta, continuando. E aqui nós finalizamos o preenchimento de dados da zona externa. E agora nós vamos preencher da primeira zona interna, que é a zona do bloco de quartos. Nessa zona nós temos 950 pessoas, com um tempo de permanência de 8.760. Novamente, eu não tenho SPDA, então eu não tenho PTA, ele é 1. A minha estrutura, ela é um hospital, então ela tem equipamentos vitais. Eu vou fazer a avaliação da frequência de danos e como ela é um hospital, o sistema, ele é crítico. Essas características, elas vão ser iguais para todas as zonas, então eu vou aplicar as características nas demais zonas internas. Pronto. Então, aqui aparece que as características, elas foram aplicadas nas outras 2 zonas internas. Na zona interna que nós estamos, que é a zona do bloco de quartos, nós não temos nenhuma blindagem interna, então não altero. Ela é uma estrutura robusta, não temos nenhuma providência contra incêndio, o risco de incêndio é normal, o tipo de piso é linóleo e nós temos perigo de pânico, que é a dificuldade de evacuação porque é um hospital. LF aqui é um hospital, outras partes do hospital, porque nós não estamos ainda nem na UTI nem no bloco cirúrgico.
A frequência de danos, como é um hospital, não pode ser editada, é 0,1. E agora nós vamos para as características das linhas nas zonas. E que características são essas? É o PSPD, em que nós não temos nenhum sistema de DPS coordenado. O KS3 para a linha de energia, ele é para evitar laços médios. Eu não tenho nenhuma medida PTU, ou seja, eu não tenho aviso de alerta, nem isolação e nem restrição. Se eu tivesse, era só selecionar, mas vamos tirar, porque eu não tenho nenhuma para a linha de energia. E para a linha de sinal, eu também não tenho DPS coordenado, e o KS3 é para evitar pequenos laços. Novamente, eu não tenho nenhuma medida de PTU. Se eu tivesse, era só selecionar, e aí o PTU já era calculado. Mas como eu não tenho, os valores de PTU, PSPD e KS3, eles são os mesmos para as demais zonas. Então, nós também vamos aplicar esses valores. E aí, a gente não vai precisar preencher esses valores nas outras zonas. Então, nós vamos para a segunda zona interna, que é a zona do bloco cirúrgico. Essa zona, ela possui 35 pessoas, com um tempo de permanência de 8.760. As características das zonas, elas já vieram da zona 1, porque nós aplicamos, então a gente só confere, realmente é isso mesmo, tá tudo correto. Então vamos seguir. Para o KS2, não temos blindagem, a estrutura, ela é do tipo robusta, também não temos nenhuma providência contra incêndio, mas o risco de incêndio, ele é baixo. O tipo de piso é linóleo. Temos perigos de evacuação, é um hospital e agora nós estamos no bloco cirúrgico. Novamente, a frequência de danos ela não pode ser alterada porque é um hospital. Aqui esses dados, que são os dados das linhas nas zonas, já foram cadastrados também na zona interna. Então aqui a gente só confere, não vamos alterar nada. E nós vamos para a nossa terceira zona interna, que é a zona da UTI. Nessa zona nós temos 5 pessoas, com um tempo de permanência de 8.760. As características das zonas nós já preenchemos. Essa zona também não tem nenhuma blindagem interna. O tipo de construção é robusta, não temos nenhuma providência. O risco de incêndio, ele é baixo. O tipo de piso é linóleo. Temos perigo de dificuldade de evacuação. É um hospital e é uma UTI. Então, aqui nós finalizamos, nós já preenchemos todos os dados de entrada do exemplo do hospital. E se a gente já vier aqui no card da direita, nós já podemos observar que o valor ele já bateu com o valor apresentado na norma. A norma de 2015, ela não calculava a frequência de danos, porque esse parâmetro ela não existia, passou a existir agora na norma de 2026. Seguindo aqui em resultados, nós podemos ver cada componente de cada zonas e o valor de risco de cada zona, o valor de risco total, batendo com o valor do nosso exemplo de referência, que é o exemplo do hospital. O mesmo acontece na frequência de danos. Nós temos a frequência de danos, ela só é calculada para as zonas internas, por isso que não tem nada da zona externa aqui, mas nós temos cada componente da frequência sendo apresentado. Agora nós vamos aplicar a solução 1
proposta pela norma para diminuir os valores da frequência de risco a um valor abaixo do tolerável. Então está aparecendo aí para vocês que ela propõe 4 medidas. A primeira é instalar um SPDA classe 1, instalar também um PEB, instalar uma proteção de DPS coordenado tanto para a linha elétrica como para a linha de sinal, 1,5 vezes melhor do que NP1. Também instalar na zona 2, que é a zona do bloco de quartos, um sistema automático de proteção contra incêndio e uma blindagem do tipo malha nas zonas 3 e 4, que são as zonas do bloco cirúrgico e da UTI. Então, vamos primeiro começar pelas 2 primeiras medidas, que são parâmetros de estrutura. Então, a gente vem aqui em estrutura. Aqui no campo de SPDA, a gente coloca um SPDA classe 1 e também vamos colocar um PEB NP1. Então, já aplicamos a primeira medida. Agora, nós vamos aplicar a segunda medida, que é instalar um sistema de proteção contra DPS coordenado. Então, a gente vem aqui em zonas. Então, vamos vir aqui para a zona 1. Por que a gente veio para a zona 1? Porque na zona 1 eu consigo aplicar esses valores e aplicar para todas as outras zonas. Porque, como a norma diz, esse mesmo parâmetro vai ser aplicado na zona 2, 3 e 4, que é a zona do bloco de quarto, cirúrgico e UTI. Então, vamos selecionar aqui na linha de energia um DPS coordenado melhor que NP1. Isso dá um valor de 0,005. E vamos fazer a mesma coisa para a linha de sinal, 0,005. E vamos aplicar essa medida para as outras zonas. A terceira medida de proteção é instalar na zona 2, que é essa zona que nós estamos, que é a do bloco de quartos, instalar nessa zona um sistema automático de proteção contra incêndio. Então, a gente vem aqui nas providências de incêndio e vamos instalar um sistema automático. Podemos conferir que o risco ele já está abaixo do risco tolerável, mas a norma ela tem uma quarta medida de proteção, que é nas zonas 3 e 4 uma blindagem do tipo malha. Então, vamos na próxima zona, que é a zona do bloco cirúrgico, e vamos colocar aqui que nós temos uma malha e ela é 0,5, tanto nessa zona como na última, que é a zona da UTI. Nós também temos uma malha de 0,5. E aí nós podemos conferir que o risco ele está abaixo do tolerável e conforme o exemplo da norma. Agora eu vou voltar aos nossos cálculos para o cálculo sem nenhuma medida. Voltamos, retiramos todas as medidas que foram aplicadas e agora nós temos o risco acima do risco tolerável e vamos aplicar agora as medidas da solução 2 proposta pela norma. As medidas, elas agora só são 3. A primeira é instalar uma SPDA classe 1 e um PEB NP1. Então, vamos aqui novamente em estrutura, uma SPDA classe 1 e um PEB1. A segunda medida é instalar uma proteção com DPS coordenada nas linhas elétricas e de sinal 3 vezes melhor que NP1 em todas as zonas internas, que são a zona 2, 3 e 4. Então, vamos aqui vir em zonas, vamos na primeira zona, vamos na linha de energia, instalar um sistema de DPS, o valor já está, né, que é 0,01 na linha de energia, e também vamos aplicar na linha de sinal e aplicar
nas outras zonas. E na zona do bloco de quartos, que é essa zona que nós estamos, nós vamos instalar um sistema automático contra incêndio. Podemos ver que após aplicar essas 3 medidas, o risco calculado ele ficou igual ao risco da norma. A gente vem aqui novamente em resultados, conferimos os resultados de cada componente de risco, a frequência de danos também. Se vocês observarem, nós não estamos calculando FB. Por quê? Porque aqui em zonas nós não marcamos que temos equipamentos na ZPR0A. Se eu apertar e aplicar nas demais zonas e voltar na frequência, FB já é calculado. FZ ele está sendo calculado, só que FZ ele é 0. Por que FZ é 0? Porque CLI é 0 lá nas linhas. Se a gente voltar aqui de novo, tanto para a linha de energia como para a linha de sinal, o CLI ele é 0. E aí o CLI ele entra diretamente aqui na probabilidade, né? O PZ é PSPD, PLI, CLI, e aí eu zero todos os PZs. Por isso que ele está apresentado dessa forma. Se eu vier aqui novamente em linhas e colocar um parâmetro em que CLI é 1 e voltar para o risco, aí agora nós já temos RZ sendo calculado e nós já temos também FZ sendo calculado, porque agora CLI ele foi diferente de 0. Diferente do FB, que ele só é calculado se eu tiver o equipamento na ZPR0A. E aqui em detalhamento nós temos os parâmetros por linha. É apresentado os valores calculados para cada linha. Se você quiser fazer uma conferência mais passo a passo do que está sendo calculado. E por fim, relatório. Que em relatório a gente tem todos os dados que foram inseridos e todos os parâmetros que foram calculados. Todas as componentes de todas as zonas, da zona externa, da zona interna, é apresentado por componente, cada um. Então, vou passar aqui um pouco mais rápido. O resumo do risco calculado. Aqui uma conclusão mostrando que o risco ele está abaixo do risco tolerável. A mesma coisa nós temos para a frequência de dano. A frequência de danos, como sabemos, ela é comparada por zona. Então, é feita aqui a comparação por cada zona. É apresentado cada componente da frequência de zonas para cada uma das zonas que foi cadastrada. E, por fim, a conclusão com o risco pela estrutura e a frequência por zona. E assim nós encerramos o tutorial dessa ferramenta que é a análise de risco Pro. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão de melhoria, peço que entrem em contato e desde já eu agradeço a vocês que assistiram esse vídeo. Muito obrigada!